E hoje, aqui no programa Alexandre José, nós continuamos a nossa série de entrevistas com os candidatos ao governo de Santa Catarina. Aliás, a última da série de 6, não é? Convidamos os 6 candidatos que melhores estão posicionados nas pesquisas eleitorais. E é um momento único para você, eleitor, que nos acompanha para analisar as propostas de cada um deles para decidir o voto de maneira consciente. O nosso objetivo aqui é fortalecer o exercício da democracia para construir um Estado melhor, mais justo para todos. Nós vamos abordar temas das mais diferentes áreas e, claro, os assuntos relacionados ao nosso belo Vale do Itajaí. Nós já conversamos com o Jorginho Melo do PL, o Jean Loureiro do União Brasil, Carlos Moisés da Silva do Republicanos, Espredião Amin do Partido Progressista e também Décio Lima do PT. E hoje vamos entrevistar aqui Odair Tramontim do Novo. O tempo de entrevista é de 30 minutos, sendo que o último minuto será usado para considerações finais do candidato. Odair Tramontim, seja bem-vindo, bom dia, o tempo da entrevista começa agora. Bom dia, meu caro Alexandre José, bom dia a todos os ouvintes, é um prazer enorme ter essa oportunidade de conversar com todos vocês. Vamos lá, então. O senhor está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo baixo aqui, pedi à produção, inclusive, que aumente o retorno aí, por gentileza. Vamos lá. Doutor, candidato Odair Tramontim, o que coloca o Odair Tramontim, o que levou a ser candidato a mais uma vez a um cargo eletivo? O senhor que tem uma carreira como promotor de justiça, muito respeitada, enfim, o que tirou o senhor dessa zona de conforto do Poder Judiciário para o político? Essa é uma pergunta que muitas pessoas têm me feito ao longo dessa caminhada aí, que começou lá na pré-campanha e agora na reta final. É algo assim que me surpreende, porque as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas bem-sucedidas, pessoas respeitadas, se enveredarem para a política, né? E como se a política fosse um ambiente de aventureiro, de mau-caratismo e tal. Muito pelo contrário. Eu defendo que a política tem que ser um espaço a ser ocupado por pessoas que têm trajetórias comprovadas nas suas vidas profissionais e que entrem na política como um ambiente de passagem, um tempo determinado para servir e não para ser servido, como infelizmente tem se revelado nos últimos tempos. O principal mal da nossa política é justamente esse, de que a política se transformou numa profissão, praticamente num negócio. E esse é o principal motivo de nós termos descido a um nível tão baixo, das pessoas terem se afastado, e é por isso, dentre outros, por esse motivo, dentre outros, que eu decidi entrar na política, porque eu não estou satisfeito com os políticos que nós temos, não estou satisfeito com os resultados da política que nós temos. Esse é o principal norte da minha mudança já numa fase adiantada da vida e ter saído, como se disse, de uma carreira confortável, consolidada, para um ambiente de areia movediça, de variáveis incontornáveis, cujos resultados não dependem da gente, dependem de outras pessoas, no caso dos eleitores. Certo, e agora o candidato Odair Tramontim ouve a pergunta de Alexandre Gonçalves. Bom dia, Gonçalves. Bom dia, Alexandre José, um grande abraço aos nossos ouvintes e bom dia ao candidato Odair Tramontim. Candidato, na semana passada eu lhe procurei por conta do informe Blumenau para repercutir o resultado da pesquisa IPEC NSC, que apontou o senhor com 2%. O senhor disse que a pesquisa não merecia crédito. Se a gente pegar a média de todas as pesquisas eleitorais em Santa Catarina, elas apontam disparidades entre quem está na frente. Tem candidato que está melhor, outro candidato, na outra pesquisa, candidato B está melhor, mas em todas elas o senhor aparece com praticamente o mesmo índice, na casa dos 2%. Eu quero lhe refazer a pergunta. O senhor continua achando que nenhuma dessas pesquisas está certa, que elas não merecem credibilidade, ou por que será que o discurso do Partido Novo aqui em Santa Catarina não está encantando os eleitores? Será que a mensagem está correta? Alexandre, eu te respondo da seguinte forma.
sabe por que eu não apareci nenhum? Porque eu não comprei nenhuma. Não comprei nenhuma. Todos que compram pesquisas aparecem com resultados mais à frente. Eu, evidentemente, não tenho ilusões de achar que eu posso estar na frente dos outros e tal. Mas eu acho duas coisas. Primeiro, o Brasil já sabe, já é testado em pesquisas, o tanto que esse tal de IDEC mudou de nome. Quando muda de nome, eu nunca vi a VEG mudar de nome, eu nunca vi a Carsten mudar de nome, eu nunca vi a ERIC mudar de nome, porque são coisas boas. Então, esses institutos de pesquisas não merecem a credibilidade. Esse é um motivo, nós já temos precedentes que demonstram isso. Mas eu não vou perder meu tempo aqui, ficar discutindo pesquisa. A mensagem, até porque a pesquisa, ela é da urna ali, e o eleitor, em especial, e esse é um ponto importante, Alexandre, que vocês não estão percebendo, o eleitor decidiu só para presidente. Tem gente que ainda nem sabe que vai ter eleição para governador. Ele vai lá só para presidente. Para deputado nem se fala. Então, pelo menos estima-se que 50% dos eleitores ainda estão em dúvida, ou não sabem para quem votar. Mas vamos deixar a coisa andar. O importante disso tudo é que a mensagem que eu transmiti, a mensagem do Partido Novo, ao contrário do que você sugere, ela tem tido ótima aceitação, as pessoas têm me dado retorno, onde eu converso, e eu falo de todos os setores, pessoas simples da rua que me abordam, e que dizem que nós representamos uma esperança de uma política nova, uma política diferente. Agora, é uma variável que eu não domino, eu não tenho como interferir nisso, e vou esperar aí a sabedoria do eleitor para que no domingo a gente fique sabendo, de fato, se a nossa mensagem não convenceu ou se ela convenceu e o resultado não vai ser esse que os mensageiros do Apocalipse pregam por aí. E agora mais uma pergunta, e é de Maurício Catani. Fala, Catani. Bom dia, candidato. Agora a gente fala um pouquinho de gestão. Como e com quem o senhor vai compor sua equipe de governo, caso eleito? O Partido Novo já tem a fórmula de composição da sua equipe de governo, que é o que eu disse ao longo da campanha e que eu sinto sempre quando eu falo em todos os setores que o cidadão comum concorda, que é compor a equipe pela trajetória profissional e não pela trajetória partidária. Ou seja, nós somos o partido que falamos e fizemos isso. É composição da equipe com base em trajetória profissional, em currículo profissional, e não indicação partidária. Isso nós já fizemos em Minas Gerais, com um colegiado de secretário de todos os comissionados, absolutamente 100% de composição técnica. Isso nós fizemos em Joinville, também com composição do secretariado e cargos comissionados 100% técnica. Foram analisados cerca de 15 mil currículos e escolhidos os cerca de 400, 500 cargos comissionados. Esse é o grande diferencial do Partido Novo, que eu tenho dito em toda a campanha, em todas as minhas organizações, que nós vamos compor a equipe de governo pelo currículo. Repito mais uma vez, pelo currículo. Como faz uma empresa, como faz uma família, quando deu um problema no encanamento da casa, ela chama o encanador, não chama o pedreiro nem o cozinheiro. Na administração pública não é assim. Por isso que a gente tem serviços tão ruins e de tão péssima qualidade. E a gente, inclusive, tem um diferencial que a gente prestigia muito os próprios funcionários públicos de carreira que têm oportunidade de fazerem parte da gestão propriamente dita, ocupando cargos comissionados. Bom, agora mais um jornalista, integrante da equipe de jornalismo aqui do programa Alexandre José, pela Clube FM Blumenau e do portal Alexandre José. Agora é a participação de Emerson Luiz. Fala, Emerson.
Bom dia, candidato. Me corrija se eu estiver enganado. Quando da sua pretensão de ser prefeito aqui em Blumenau, eu não lembro, sinceramente, de um plano de governo para o esporte. Caso eleito, o que o senhor e o Novo podem oferecer nessa área tão relegada a segundo plano entre as prioridades? Bom, nós entendemos que o esporte ele deve ser incentivado, cultivado, estimulado durante a formação das pessoas, né? Durante o ambiente escolar. É ali que se formam os talentos, é ali que as pessoas demonstram as suas peculiaridades. No mais, nós somos um partido que defende que o Estado deva cuidar daquelas suas funções. Não é para financiar clube de futebol. O clube de futebol ele tem que ter condições de caminhar pelas suas próprias pernas, né? Esse é o sentido que nós temos. A atividade esportiva, em geral, ela tem que ser desenvolvida, eu repito, aquilo que tem bilheteria. Nós definimos coisas diferentes. Aquilo que tem bilheteria é igual da cultura. O que tem bilheteria as pessoas que querem montar o seu negócio têm que se sustentar. Aquilo que é cultural, aquilo que é de formação, aí cabe sim ao poder público dar o seu auxílio. Então, por exemplo, esses jogos estaduais, eles devem ser incentivados, o poder público tem que participar, tem que contribuir, essas modalidades todas. Agora, repetindo, o poder público pode dar até o primeiro empurrãozinho, pode dar aquela ajuda. Agora, não é para ficar mantendo. Não. Nós somos favoráveis, evidentemente, a essas bolsas atletas, esses programas que tem, para manter as pessoas, para manter a representação. Mas nós defendemos, repito, tem gente que quer que o município construa estádio de futebol, não, isso não faz parte do nosso ideário. Candidato Odair Tramontim, pergunta agora é a minha. Rodovia BR-470. O governo do estado, na atual gestão, botou o dinheiro para agilizar a obra de duplicação lote 1 e 2, e aí com perspectivas, inclusive, tristes, e concluir, quem sabe, no ano que vem esse lote 1 e 2, e 3 e 4, que envolve Blumenau também, não se tem aí a mínima noção quanto tempo deve demorar. Se eleito for governador de Santa Catarina, Odair Tramontim, vai colocar dinheiro do governo do estado também para agilizar a obra da rodovia BR-470 na duplicação, não? Alexandre, 25 mil quilômetros por todo o estado de Santa Catarina. Então, dos candidatos, humildemente, eu seguramente sou o que mais conheço a infraestrutura rodoviária de Santa Catarina. E o estado abandonou as rodovias estaduais. E aí é curioso, o governador que investe 300 milhões aqui nas nossas rodovias federais e deixou as estaduais absolutamente abandonadas. Tem cerca de 60, ao contrário do que ele diz, o governador é muito mentiroso. Ele vem com números que não existem. Ao contrário do que ele diz, é um estudo da Fiesc que demonstra que cerca de 67% estão ruins ou péssimas, né? Então, ele colocou aqui para fazer política, ficou a briga dele do Jorginho, pode dizer, um queria lote 3, outro queria lote 1. Mas, para responder a tua pergunta, eu fui estudar o assunto, Alexandre, e o que esse pessoal está fazendo, sabia? A partir do lote 3 e 4, não tem nem projeto, ou seja, depois de Indaial, não tem nem projeto. E a 470, ela precisa ir até a 116. Ela precisa porque hoje você demora 2 horas para ir até Rio do Sul para fazer 80 quilômetros. Então, objetivamente, o que eu vou fazer como governador? Vamos conversar com o presidente da República. Primeira coisa, não vamos ficar brigando, puxando para cá, para lá. Vamos conversar com o presidente da República. Presidente, nós temos que resolver 3 rodovias de Santa Catarina. A 470, que além de tudo é o corredor da morte, não é só problema de engarrafamento e
escoamento da produção. É o corredor da morte, Santa Catarina. Nós temos que resolver o da 282, lá do extremo oeste até a 116, e a 280. Então, isso é para ontem, sob pena de um colapso. E aí, se o governo federal disser que não tem dinheiro, e é uma demonstração que não tem dinheiro, porque esse ano foi só 80 milhões para 470, e o ano que vem é 53, portanto, eleitores, elas estão abandonadas. Está abandonada a 470 porque ela só tem 53 milhões para o ano que vem. Isso dá para construir 4, 5 quilômetros de duplicação. Então, nós vamos colocar isso claramente para o presidente da República, e se ele disser assim, não tem dinheiro, vamos dizer, presidente, dá ela para a gente, passa ela para a gente, e nós vamos fazer concessão para a iniciativa privada. E não vem a turma do pedágio, porque vai cobrar pedágio. Se o Estado não investe e prefere gastar 5 bilhões em fundão eleitoral, os nossos políticos, ao invés de gastar na duplicação, gastam 5 bilhões em fundão eleitoral, então o cidadão não pode continuar morrendo. E aí precisa fazer concessão. O cidadão comum está concordando, as pessoas preferem pagar um pedágio do que ficar 2 horas na fila, perdendo tempo, estourando pneus e, sobretudo, correndo risco de vida. Então, não tem outra alternativa, hoje eu estou muito consciente disso, a não ser fazer concessões dessas rodovias, passar para a iniciativa privada para ela fazer essas estradas, e nós, infelizmente, vamos ter que pagar essa conta, porque o dinheiro, repito, ao invés de ser destinado para a estrada, é destinado para pagar helicópteros, santinhos e programas eleitorais. E essa é a conta que nós vamos ter que fazer, e é isso que o catarinense brasileiro vai ter que pagar. Estamos com 16 minutos de entrevista, um total de 30. Esta é a Rádio Clube FM Blumenau, o portal Alexandre José, entrevistando o candidato ao governo do estado pelo Novo, Odair Tramontim. Alexandre Gonçalves, mais uma indagação. Candidato, eu quero continuar esse assunto que o senhor trouxe com relação à BR-470 e a concessão de estradas estaduais e federais aqui em Santa Catarina. Só para deixar claro, até o senhor já tinha falado também para nós na TV Informe, o senhor pensa em conceder a iniciativa privada para que ela cobre pedágio antes das rodovias estarem melhores? Por exemplo, na BR-470, qual é a sua ideia? Como o senhor acabou de falar, teria a possibilidade do motorista, do usuário dessas rodovias, pagar pedágio mesmo num valor menor, mesmo com a estrada ainda não pronta, ou o senhor quer só depois de pronta que vai se pagar o pedágio? Alexandre, isso é um contrato, né? Aí depois precisa ver como vai ser feito isso, né? O que eu estou dizendo para os catarinenses é que eu não entrei na política para ficar mentindo, né? Para ficar fazendo jogo de cena. E eu vi claramente nos debates, nos programas eleitorais, o Jorginho e o Moisés, que são os dois que brigam ali. O Jorginho não queria que ela acontecesse, criou obstáculos por aí, para cá, para lá. Eu não quero ficar com essa. O que eu estou dizendo é que a única solução que tem é fazer a concessão. A forma como vai ser feita, isso eu não posso adiantar primeiro, porque ela ainda é da alçada do governo federal. Ela é uma rodovia federal. Então, isso só lá na frente. Eu não vou colocar o carro na frente dos bois. O que eu estou dizendo, o que eu disse e o que eu repito é que por tudo que eu ouvi, nas pessoas que eu conversei, pessoas que não estão aí para fazer jogo de cena, a conclusão é exatamente a mesma. Não vai sair essa rodovia se não for feita a concessão. E aí você e todas as pessoas que estão me ouvindo são testemunhas. Ela já começou há mais de 10 anos e nós não chegamos nem a Blumenau, mesmo o governador Moisés tendo colocado uma montanha de dinheiro. Isso significa dizer que vai demorar mais 4, 5 anos, 3 anos, quem sabe, para chegar até Indaial. O problema é que não adianta você resolver o problema de Indaial para baixo, porque vai continuar o problema de Indaial para cima, porque pela 470 passa grande parte da produção do oeste, do pujante agronegócio do oeste, rumo aos portos aqui de Itajaí Navegante. Então, não tem outra solução
a não ser a gente enfrentar esse problema de frente. E aí, Alexandre, mais uma vez eu insisto, eu fui descobrir agora, ali em Rio do Sul, o pessoal lá da Associação Comercial acompanhando isso, que não tem nem projeto. Então você imagina, se depois de começada, em 10 anos, ela só chegou até Blumenau, depois de começada, tu imagine quanto tempo vai demorar numa situação que a gente não tem nem projeto. Então, o governador tem que colocar isso como prioridade absoluta. Falando prioridade absoluta, porque todo mundo tem prioridade, tem fila de prioridade. A certeza vai ser a principal preocupação do governo do Partido Novo. Continuando falando de infraestrutura, candidato, em relação ainda às rodovias estaduais, a gente tem aqui no nosso Vale do Itajaí a rodovia Jorge Lacerda, Ivo Silveira, a própria SC-108 que passa por dentro aqui de Blumenau. O que o senhor pretende fazer para tentar resolver esse gargalo do trânsito aqui do Vale? Olha só, a C-108, eu fico assim, em estado de choque quando o governador Moisés, que é um mentiroso compulsivo. Eu não conhecia ele, fiquei ao lado dele durante várias horas em vários debates. Eu acho que é um rapaz que deve ter problema, porque ele vive num mundo paralelo. Então ele diz que as estradas catarinenses estão maravilhosas. A extensão da nossa via expressa, vamos falar aqui de Blumenau, em 4 anos não saiu do lugar. E pior, num momento em que o Estado está com dinheiro a dar um pau aí, né? O governador Moisés fez o show do milhão, dá milhão para tudo, para lá, para cá, para construir bueiro, para construir pinguela. E o nosso problema não são as estruturas dentro dos municípios, porque dentro dos municípios os prefeitos resolvem. O problema são essas obras estruturantes entre um município e outro. Então você fala da Jorge Lacerda, fala da 108 e tantas outras que nós temos. O que eu vou fazer? Destinar os recursos estaduais para cuidar das rodovias estaduais. Eu não sou contra o Moisés ter colocado os 300 milhões que ele disse, eu não sei se é verdade, se foi 300, nas rodovias federais. Mas é igual a gente, na casa da gente, a casa da gente caindo aos pedaços e a gente colocar dinheiro para reformar a casa do vizinho, né? Então, a primeira função, a primeira missão do governador é cuidar das suas estradas. Depois, se sobrar, coloca em rodovias federais. Agora, o governador que é um líder, o governador que é um governador de verdade, ele vai falar com o Ministério dos Transportes, da Infraestrutura, com o Presidente da República, porque Santa Catarina é a 6ª economia do país, tem só 1,14% dos territórios, do território nacional, e não pode continuar tendo, indiscutivelmente, a pior infraestrutura rodoviária do Brasil. A única rodovia duplicada, que é a nossa 101, já está sucateada há mais de 10 anos no trecho da Grande Florianópolis até a divisa com o Paraná. Então, o que a gente vai precisar fazer é dialogar, conversar e, em especial, não mentir para os eleitores, dizendo que vai fazer isso, fazer aquilo, e não vai fazer, como é o caso do atual governador, que em 4 anos não fez nenhuma obra. Eu estou falando aqui, nenhuma obra estruturante. E nós temos que enfrentar esses gargalos, sob pena, daqui a pouco, de nós começarmos a perder empresas para outros estados, justamente porque a velocidade média de um caminhão é em torno de 30 km por hora. A velocidade de uma carroça, de uma bicicleta. Então, a obrigação do governador é ter infraestrutura que ligue os municípios, um município no outro, que faça os contornos, que passem as rodovias pelas cidades. Não ficar distribuindo dinheiro para cooptar prefeitos, como ele fez no Plano 1000, para dar dinheiro para que o prefeito fique dando apoio eleitoral. Esse é o grande problema que nós temos na nossa política. As pessoas pensam nas
próximas eleições e não nas próximas gerações. Por isso que o Partido Novo precisa merecer a atenção dos eleitores, porque o Partido Novo tem o objetivo de pensar futuras gerações, e não nas próximas eleições. Bom, o senhor tocou num assunto que eu até vou fazer essa indagação, então. O senhor falou no Plano 1000, do governador Moisés. Ele assumiu o compromisso com os municípios, Blumenau é um desses municípios. Ou seja, o senhor eleito governador, Odair Tramontim, o senhor vai continuar esse compromisso assumido do Plano 1000 com os municípios? Eu tenho dito repetidamente, né? Governo, quando faz acordos, quando faz contratos, ele tem que cumprir. Então, eu já disse, tudo que o governo se comprometeu, nós vamos cumprir, se tiver dinheiro para isso. Porque eu também não sei se vai ter dinheiro para isso. Tendo dinheiro, evidentemente que nós vamos cumprir os compromissos, né? Eu não estou aqui dizendo, Alexandre, que o dinheiro que o Moisés entregou para os municípios não seja necessário. Óbvio, porque nós temos uma fila de demandas, uma fila de problemas para serem resolvidos. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é a motivação. Por que isso foi feito só no período eleitoral, no apagar das luzes do governo, né? Agora, aquilo que foi contratado está, e nós vamos cumprir, obviamente vamos cumprir, porque uma das coisas que o Partido Novo mais critica é essas políticas pessoais, né? Essas políticas circunstanciais, e dizer que o governo não cumpre acordos, não cumpre contratos. Segurança jurídica, para nós, é fundamental. Segurança política também. Então, os catarinenses podem ficar tranquilos que nós vamos cumprir aquilo que foi estabelecido no Plano 1000. Por quê? Porque se o governador assinou, é o governador, não é o Carlos Moisés, é o governador de Santa Catarina. E o cidadão comum, o destinatário, não pode ficar à mercê do bom humor daquele que senta na cadeira do governador. Tem que ser aquilo que foi assinado no papel. Alexandre Gonçalves. Candidato, tramita na Assembleia Legislativa uma proposta iniciativa popular para revogar a alíquota de 14% cobrada para aposentados e pensionistas do Estado implantada recentemente. Qual é a sua visão sobre o tema? Tem candidato que promete anular essa situação. E o senhor tem alguma proposta para rever, criar uma alíquota progressiva para aqueles que ganham um salário maior, como aposentados e pensionistas, pagarem mais e aqueles que ganham menos pagar menos? O senhor tem alguma proposta para isso? O senhor que fala muito em valorizar o servidor, e isso é uma situação importante, porque são servidores e aposentados que trabalharam muito pelo governo do Estado. O que eu acho curioso, Alexandre, é o candidato prometer algo que não depende dele, depende da Assembleia Legislativa, né? Então é uma coisa doentia. Eu vou revogar. Alto lá, cara, vai revogar como? O que eu penso sobre isso é o seguinte: olha, eu sou servidor público. Eu vou ter aposentadoria, uma hora vou me aposentar, vou ficar velho e vou precisar viver da minha aposentadoria. O que tem que ser observado é que o Estado precisa ter dinheiro para pagar os aposentados. Eu não vou praticar nenhum ato demagogo para que amanhã depois, Alexandre, aconteceu lá no Rio de Janeiro, aconteça o que aconteceu no Rio Grande do Sul, em que um servidor público com 90 anos de idade não recebeu a sua aposentadoria porque o Estado não tinha dinheiro. E aí tem aquele outro servidor, como o Carlos Moisés, que se aposentou aos 47 anos e vai receber ou vai ter o corte da mesma coisa, porque essa questão previdenciária, as pessoas não se tocam disso. A hora que falta o dinheiro, falta para todo mundo, em condições iguais. Aposentado com 50 anos de idade, com 55, 60, e para o velhinho lá de 90 e poucos anos que não pode fazer mais nada. Então, a gente sempre vai olhar isso com responsabilidade. Do couro sai a correia. Se chegou a 14%, é porque era necessário para pagar a conta. E o governador não tem maquininha de emitir dinheiro. Então, se foi feito está, né? E assim será cumprido.
Bom, agora estamos com 28 minutos e 50 segundos de entrevista. 1 minuto para as considerações finais, por gentileza, candidato. Obrigado a todos vocês, não só por hoje, mas pelos espaços que me concederam durante a campanha eleitoral. Eu quero pedir aos eleitores que reflitam sobre esse processo eleitoral, que olhem as trajetórias dos candidatos, que vejam, o eleitor observe quem define política para viver, ou seja, nós temos os profissionais da política, pessoas que estão aí há 40, 50 anos atrás. Nós temos um governador que veio como novidade em 2018 e hoje está aliado ao pior setor da política catarinense, que é o MDB, o Eduardo Moreira Pinho, delatado, rolo daqui, Júlio Garcia, rolo de lá, e olhem para a trajetória de Tramontim, um promotor que não depende da política para viver, que se dedicou uma vida inteira para combater o crime e que tem uma folha de serviços prestados, em especial no combate ao crime e à corrupção. Faça as comparações, né, de que eu entrei na política com a vida pronta, eu arrumei minha vida para entrar na política e não estou entrando na política para arrumar a minha vida. E observe o que representa o Partido Novo, o que o Partido Novo tem feito lá em Minas Gerais, onde é governo, em Joinville, onde temos o prefeito, e veja a alternativa que é o Partido Novo no governo. Em especial, para encerrar, olhe que tem gente aí, agora do último debate, né, disputando, porque um interferiu para diminuir o valor de um contrato de 100 milhões, o outro não sei o quê, o Amin está pedindo providências, e observe que contra o Dair Tramontim não tem absolutamente nada, porque eu sou farinha de outro saco. Eu repito, eu sou farinha de outro saco. O Partido Novo é um partido diferente, um partido que preza por resultados, por não profissionalização da política, e tem comprovado isso na prática. Então eu peço ao eleitor que olhe para o senador do Partido Novo, para os deputados do Partido Novo e especialmente para o governador do Partido Novo, porque eu represento a única novidade com consistência. E eu encerro com uma frase que eu tenho usado reiteradamente: se não está contente, vamos mudar. E a gente nunca vai conseguir resultados diferentes se continuar fazendo as coisas do mesmo jeito. Ou seja, nós não teremos políticos diferentes se nós continuarmos votando nos políticos de sempre. Era isso. Muito obrigado, um bom dia a todos vocês e peço aos eleitores que no domingo vote Tramontim, vote 30, o governador do Vale do Itajaí. Candidato, um abraço, obrigado pela participação, um sucesso. 8 horas com 45 minutos, 15 faltam para as 9, ouvimos assim o último entrevistado ao governo do Estado, candidato ao governo do Estado, aqui pelo programa Alexandre José, pela Rádio Clube FM.